Para fazer uma bancada ou ilha em que só há aberturas de um dos lados da profundidade, adicione os módulos conforme o catálogo de módulos inferiores, sendo portas, gaveteiros, entre outros. Utilize as setas e os draggers para posicionar, rotacionando e colocando os módulos alinhados um ao lado do outro. Para adicionar os tampos, clicamos 2 vezes sobre o módulo ou utilizamos o botão Item na barra superior. Na aba Tampos, da janela de edição de cada módulo, podemos definir texturas, espessuras e dimensões do tampo. Na aba Decore, podemos adicionar pias ou cooktops. Clicando no botão Recalcular na barra superior, os tampos serão unidos, dando a aparência de que é apenas um tampo, e o recorte da cuba será feito. Para dar um acabamento no fundo, podemos adicionar um painel vertical. Para desenhá-lo, escolhemos um plano de trabalho, no caso, um plano lateral, e ativamos os pontos de snap para facilitar o desenho do painel. Selecionando 2 pontos e apertando Enter, o painel será desenhado na mesma dimensão, a largura, dos módulos. Ajustamos a altura do painel na janela de edição. Para dar o acabamento do fundo do tampo sobre o painel, colocamos na aba Tampo novamente e adicionamos a mesma dimensão da espessura do painel em Incremento Tampo atrás. Apertando Recalcular novamente, o desenho será atualizado para que os tampos sejam unidos e a cuba seja recortada. Para fazer uma ilha com aberturas em ambos os lados da profundidade, adicione os módulos e posicione os fundos unidos. Para movimentar mais de um módulo por vez, você pode segurar a tecla Shift e clicar nos módulos para que eles sejam agrupados e possam ser movimentados juntos. Posicione os módulos de costas um para os outros. Os pontos de snap auxiliam no posicionamento, para que eles fiquem alinhados. Neste caso de ilha com aberturas para ambos os lados, o tampo deve ser adicionado de modo avulso. Na opção Complementos Modulação do catálogo, utilize a opção Tampo. Selecione um plano de trabalho, no caso o plano de topo, e desenhe o tampo escolhendo 2 pontos, utilizando os pontos de snap como guia. Após selecionar os 2 pontos, aperte Enter. Ajuste as dimensões do tampo utilizando a janela de edições.
Na janela de adição, você pode configurar a textura e a espessura dos tampos. Adicionando Cuba ou Cooktop com a aba Decore na janela de edição dos módulos e clicando em Recalcular, o tampo fará o recorte da cuba. Para desenhar uma bancada com meia parede, voltamos à aba Ambientação e desenhamos a parede utilizando a ferramenta Parede Livre. Dando 2 cliques sobre ela, abrimos a janela de edição, onde colocaremos face dupla para que ela possa receber módulos de ambos os lados. Alteramos a altura para a altura desejada. De volta à aba Configuração, podemos colocar módulos de ambos os lados da parede. Para colocar um tampo sobre a meia parede, vamos até a opção Complementos Modulação do catálogo e selecionamos a opção Tampo. Para facilitar no desenho do tampo, utilizamos os pontos de Snap, selecionando 2 pontos e apertando Enter para que o tampo seja desenhado. Na janela de edição, podemos alterar textura, dimensões, espessura, entre outros. Para posicionar o tampo na altura correta sobre a meia parede, clicamos na seta azul e apertamos Enter, digitando o valor final da altura na caixinha. Do lado do tampo onde não há módulos, podemos adicionar decorações, como banquetas. Existem 2 formas de adicionar tampos sobre os módulos para torná-los em bancadas ou ilhas de cozinha. Neste caso, adicionamos um painel aos fundos para dar um melhor acabamento. Podem ser colocados tampos individualmente em cada módulo, dentro da janela de edição, utilizando a aba Tampo. Ao clicar em Recalcular, os tampos serão unidos e ficarão com a aparência de um só. Colocando incremento de tampo atrás, é possível fazer com que o tampo avance para que sejam colocadas banquetas, por exemplo.
Note que ao alterar a altura do módulo e aplicar em Recalcular, os tampos serão unidos novamente, e a cuba será recortada. Ao remover os tampos colocados pela janela de edição de cada módulo, podemos ver outra forma de adicionar tampo sobre os módulos, utilizando a opção Tampo Avulso do catálogo. Selecionamos um plano de trabalho, no caso o plano de topo, e desenhamos conforme os pontos de Snap, apertando Enter após selecionar 2 pontos. Com a janela de edição do tampo, é possível alterar textura, espessura e dimensões. Ao aplicar Recalcular, a cuba também será recortada.